Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre a violência contra a mulher. Nós recebemos a deputada Luzia Ferreira, relatora da Comissão Especial da Violência contra a Mulher, e a promotora de Justiça, Nívia Mônica Silva. Dados apontam que a Lei Maria da Penha foi responsável por um aumento acima de 300% nas prisões de agressores desde 2006. Mas as dificuldades para o cumprimento da lei ainda trazem insegurança às mulheres. Não é a primeira vez que esta mulher denuncia o marido. Há 2 anos, ela é agredida e ameaçada de morte. Voava em cima, deixava toda roxa, machucava meus filhos iam me defender. Ele agredia eles também. Agressões como essa foram tratadas com mais rigor depois da Lei Maria da Penha, que encorajou as mulheres a enfrentar o problema. As mulheres começaram a não ter a vergonha que tinham de denunciar. Isso é um avanço muito grande. Só nos 3 primeiros meses deste ano foram feitos cerca de 2.300 boletins de ocorrência de atendimento à mulher em Belo Horizonte. E quase 1.400 inquéritos foram enviados à Justiça. Essa delegada explica o que acontece depois de a vítima fazer a denúncia. É instaurado inquérito policial, requeridas medidas protetivas e todo esse trabalho é encaminhado ao Poder Judiciário e ao órgão do Ministério Público, para que se dê prosseguimento. Mas ainda assim, não há garantia de segurança para as vítimas de violência doméstica. Belo Horizonte não tem um juizado especializado de violência contra a mulher. Agora que aumentou uma vara, só tinham 2 varas especializadas. Não há nenhuma certeza que vá ter alguma punição. O sistema é lento. Estou esperando, mas a gente vai deixando, não tem aquilo para poder apoiar, não, você vem. Vem cá, a gente vai saber olhar, a gente vai ajudar você. E durante essa espera, as vítimas continuam correndo risco. No caso desta outra mulher, nem mesmo as medidas protetivas foram suficientes. Ele fica me cercando. Todos os dias, passam 10, 300 vezes na porta da minha casa. Podia muito ter sido morta até umas 2 semanas atrás aí. O que tem que ocorrer realmente são mecanismos, que têm que ser criados pelo Estado para que possa haver um monitoramento desses agressores. A polícia ir mais em cima dessas pessoas, porque só entregar um papel, que não aconteceu nada com ele, não, hein? Pois é. Como é que fica uma situação? O que falta na prática acontecer para que essas mulheres tenham essa sensação de que eu estou protegida e não de que eu só tenho um papel para ele não me aproximar e fico insegura do mesmo jeito? O que está faltando, deputada? Vocês percorreram o interior do estado, fizeram várias audiências. Qual que é a situação? Agilidade no julgamento desses casos que chegam ao Poder Judiciário. Aqui já identificou. Há um acúmulo de processos só em Belo Horizonte. 42 mil casos aguardam julgamento, onde tem agora as 3 varas especializadas. Vamos lembrar que são 3 varas em Belo Horizonte, né? Só e uma foi criada recentemente. Recentemente, eram 2, por isso esse acúmulo. Elas funcionam, portanto, a partir do meio-dia, com apenas um juiz cada uma, ainda com falta de, inclusive, técnicos, de apoio técnico para apoiar as medidas necessárias, burocráticas, para dar seguimento à oitiva e ao julgamento. Então, acho que isso é a principal debilidade que nós encontramos. Nós temos, então, o ponto de chegada, são as delegacias especializadas, a coragem da mulher de denunciar, porque é difícil denunciar uma pessoa que é o seu companheiro, seu marido, pai dos seus filhos, pessoa com muitas vezes que ela viveu a vida inteira, que ela gosta, que ela ama, é uma decisão difícil, mas a mulher já tem essa decisão, hoje denuncia muito, mas a partir daí, conforme o relato das mulheres ouvidas aqui na reportagem, fica aquela sensação de que nada aconteceu. Quer dizer, ela fez um movimento grande de denunciar. E aí? Cadê a punição? O que ele foi? Recebeu um papel, sabe que foi denunciado, mas a demora no julgamento e punição, eu acho que acaba alimentando esse ciclo perverso da violência. Então, nós precisamos, de fato, criar os juizados. Eu vi hoje nos jornais já pela manhã, fiquei muito feliz, a desembargadora doutora Heloísa Combá, que está coordenando essa área no Tribunal de Justiça, anunciando um mutirão aqui em Belo Horizonte,
né, nessas 3 varas durante 4 meses para zerar esses 42 mil inquéritos, porque todo mês chegam lá também outros centenas de inquéritos que vão se acumulando. Então, vai estar fazendo um mutirão para zerar esse passivo que aí durante, né, os últimos 3 anos estão lá. Acho que se nós tivermos agilidade, né, de punir o agressor, né, nós estaremos, portanto, contribuindo enormemente para interromper esse ciclo de violência, para que não haja reincidência. Então, acho que esse é um fato muito relevante, que a Lei Maria da Penha previu e que ainda é um gargalo muito grande. E tem que interiorizar, tem que ir também para o interior, melhorar também no interior, porque o que nós vimos, né, é que essa violência ela é disseminada, né, inclusive em municípios pequenos, grandes, médios, enfim. Nós temos que ter capacidade também, da mesma agilidade da capital, no interior, para que essa violência se interrompa. Agora, na sua opinião, Nívia, enquanto não são criadas novas varas especializadas no interior do estado, o que é possível fazer com a estrutura existente? Bom, eu acho que é fundamental que haja pelo menos a especialização, né, com o número de juízes, promotores que nós temos no interior, que haja um olhar, né, específico, um recorte específico nas varas já existentes. Por que precisa esse olhar específico? Porque nós, promotores, assim como nossos colegas juízes e os operadores de direito em geral, a Lei Maria da Penha ela traz uma outra visão do que seja a repressão criminal. A vítima está na centralidade de todo o processo, né? Tanto é que nós temos medidas protetivas que são completamente inovadoras no sistema penal. É uma medida, é um estatuto, no meu ponto de vista, híbrido, porque ele traz medidas cíveis, administrativas, as medidas protetivas. E é claro que a finalidade, talvez última, seja a condenação do agressor, mas não menos importante é a proteção da vítima, é o restabelecimento do que foi lesionado nela, se é um status moral, se é um status físico, se é um status psicológico. Então, essa articulação na rede de atendimento, né, seja o promotor, seja a própria rede assistencial do município, ela tem que ser feita enquanto o processo segue até que se chega a uma condenação, né? Ou, enfim, cada caso é um tratamento jurídico diferente. Então, para que nós possamos desempenhar adequadamente esse trabalho, como a deputada falou, é necessário uma estrutura de trabalho, é necessário que ele se especialize naquela temática, porque eu não posso tratar. O que acontece hoje é que os promotores, os juízes, eles têm que trabalhar, ao mesmo tempo que eles estão trabalhando com crime de trânsito, eventualmente estão trabalhando com crimes de furto, roubo, e vem ali, né, um determinado dígito, esses daqui são os da 11.340. Então, que é a Lei Maria da Penha. Trata como número, né? Não necessariamente. Mais um, né? Não necessariamente, mas é uma área criminal. Porque realmente é uma área criminal. Nós queremos que os crimes contra a mulher sejam tratados, sim, como questão de segurança pública. Mas não só como questão de segurança pública, que a vítima possa ter esse espaço de centralidade que a lei reservou a ela, que foi uma militância de longa data, né, e que, assim, deva progredir o direito penal como um todo. Né? Eu acho que um direito penal novo, o olhar não pode estar tanto só para a punição. A punição é necessária e tem que ser efetiva. Né? Ela tem que vir a tempo de ser efetiva e ser cumprida de modo a ressocializar aquele sujeito. Mas é importante que a vítima também seja reconhecida nesse processo. E no caso da Maria da Penha, muito mais, porque, como também já foi dito aqui, há uma família por trás, há filhos que dependem, há toda uma teia que está aprendendo a como ser, a como agir, a como se constroem as relações ali, a como o sistema funciona, o que é justo, o que é injusto, se a minha mãe vai continuar sendo vítima ou não. E às vezes um filho vendo a mãe
né, sendo violentada dentro de casa, ele pode repetir aquilo ali também, né? Então, há vários caminhos. Eu acredito que essa aproximação, eu já disse isso em outras oportunidades nas audiências públicas, mas é importante dizer novamente, acho que o papel da comissão especial foi muito relevante, até para que houvesse um maior intercâmbio, um início de integração institucional entre todos esses atores no Estado de Minas Gerais que trabalham essa temática, né? Porque, por exemplo, essa especialização das funções, é importante que haja um aparelhamento técnico, né? Que tenhamos funcionários, que também o Ministério Público esteja afinado com o Judiciário, porque as atribuições o promotor trabalha junto com um juiz. Então, assim, são questões que têm que ser pensadas, mas que elas, aos poucos, têm que acontecer. E há previsão também, pela lei complementar dessa casa, de que os juizados especiais sejam interiorizados, né? Em vários locais no Estado de Minas Gerais. Então, isso vai contribuir muito, né? E assim, eu acredito que nós, operadores do direito, vamos ter mais oportunidade de nos apropriarmos das peculiaridades, né, dessa temática, mais tempo, mais proximidade mesmo com a causa, e aí lutar para que cada estado, cada município, né, tenha ali as medidas de apoio necessárias, porque o juiz não consegue resolver com a caneta. Foi muito bem dito ali. Né? Por exemplo, papel, em Belo Horizonte... Né? Mas você sabe, não sei se a senhora acha, nessa questão das medidas protetivas, que tem o objetivo de proteger mesmo a vida, né? A mulher está ameaçada, é uma pessoa muito próxima, quando diz que ele tem que ficar a tantos metros de distância, mas que é ineficaz. O caso da cabeleireira que foi assassinada é um caso clássico, que ela tinha medida protetiva, ele estava proibido de chegar próximo dela, mas como controlar isso? Porque não tem um mecanismo eficaz. A polícia não tem como colocar uma pessoa atrás. O tempo inteiro. Então, eu não sei se vocês acham eficaz, acho que a questão das chamadas tornozeleiras, que hoje diz que eletrônicas, de que monitora a distância, eu acho que seria muito eficaz, porque diz que inclusive Minas desenvolveu uma tecnologia, né, que é muito... Pode ser tipo um relógio, até um chaveiro, alguma coisa, muito eficiente, que está sendo, inclusive, certificada, né, muito mais eficiente do que as existentes. Aí seria uma forma de prevenir que esse agressor chegasse. Ela vai saber, né, do local que a vítima trabalha, mora, né, se aquele agressor está em direção a ela. Está rondando, como a gente viu na reportagem, né? O agressor estava rondando. Estava rondando, quer dizer, então é uma forma de monitoramento, quer dizer, o agressor e a mulher que tem medida protetiva, e o agressor que reitera as ameaças, que ele receba esse monitoramento à distância. Eu acho que essa seria uma forma efetiva, porque a polícia poderia avisar a vítima que ele está se deslocando, e, além disso, a polícia também se deslocar para ir, nesse caso, prender a pessoa. E às vezes até evitar a medida protetiva, a medida preventiva de prisão, porque o que acontece? Em geral, quando ele descumpre a medida, quando é comprovado que ele descumpre a medida, decreta-se a preventiva. A questão é que até a polícia chegar para provar que ele estava ali perto, então, quer dizer, a tornozeleira ela comprovaria de imediato. E não tem uma restrição à liberdade dele maior do que já está posta no papel. Né? A Polícia Militar também tem um programa muito interessante que deve ser interiorizado, que é justamente um monitoramento aos chamados que ela recebe. Né? Então, tem uma equipe específica que atende aos chamados quando se trata de violência doméstica, e esse programa de monitoramento aos casos... Patrulha de combate à violência doméstica. Exatamente. E esse programa chama Segunda Resposta. A segunda resposta o que é? Eles selecionam no dia seguinte, por amostragem, os casos que eles julgam serem mais relevantes e vão à casa e perguntam, e aí, como está? Né? Tentam dar um monitoramento. E esse tipo de ação já realmente evitou algumas. Quando eles veem que a situação não está tranquila, eles reiteram essa demanda ao juizado. Quer dizer, isso são mais indícios
para o juiz, o promotor requerer medidas mais graves, até o próprio juiz decretar. Então, assim, essa articulação entre os sistemas, a criação de uma retaguarda, que não depende do judiciário, depende de políticas públicas, como bem citado aqui, a tornozeleira, um abrigo temporário e depois uma casa mesmo, que em alguns lugares tem que existir. Casa-abrigo de proteção, possui, né? tem, e às vezes um lugar, né? Provisório para que essa situação se resolva. Algumas perspectivas de melhora, né? Gente, muito obrigada pela participação aqui. O Panorama fica por aqui. O assunto hoje foi a violência contra a mulher. Se você quiser rever esta entrevista, veja nossos horários de reprise e mande a sua sugestão de tema para ser discutida aqui. Anote aí o nosso endereço eletrônico. Mais uma vez, obrigada aos nossos convidados, a você que nos assiste e até o nosso próximo programa.